Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos. Meus amados, vamos para mais um estudo, Bibliologia. Vamos estudar Cristo de Gênesis a Apocalipse. Estudo Bíblico, parte 1. Venha comigo. O tema central da Bíblia. Tópico 1. O tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nulo declara em Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E em João, capítulo 5, versículo 39 também, a Bíblia vai declarar acerca de Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se olharmos com cuidado, veremos que em tipos, figura, símbolos e profecia, Jesus ocupa o lugar central das Escrituras. Isto além da sua manifestação, como está registrado em todo o Novo Testamento. Observação: significado da palavra testamento significa aliança, pacto, entre outros. Ou seja, Velho Testamento, velha aliança, Novo Testamento, nova aliança. Cristo de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo 12, versículo 1 ao versículo 5, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, capítulo 4, verso 13 ao 21, ele é o sacrifício pelo pecado. Em Números, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 13, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 22, ele é o profeta vindouro. Em Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, capítulo 3, versículo 9, ele é o juiz e libertador. Em Rute, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 18, ele é o parente remidor. Em Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 15, ele é o rei esperado. Em Reis, 1 Reis, capítulo 1, versículo 32 ao 34, ele é o rei prometido. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1 ao 24, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, capítulo 3, verso 8 ao verso 13, ele é o restaurador. Em Neemias, capítulo 2, versículo 17 e versículo 18, ele é o edificador. Em Esté, capítulo 7, versículo 1 ao 4, ele é a providência do Senhor para o seu povo. Em Jó 19, 25, ele é o redentor que vive. Em Salmos, capítulo 46, versículo 1 ao versículo 11, ele é o socorro e alegria. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 36, ele é a sabedoria de Deus.
Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, ele é o alvo verdadeiro. Em Cântares de Salomão, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, capítulo 35, verso 4, ele é o Messias que há de vir. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 1, versículo 11, versículo 16 e versículo 17, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 24, ele é o Consolador. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 e 5, é o homem das quatro faces. Em Daniel, capítulo 2, versículo 34 e versículo 35, ele é a pedra que esmiuça. Em Oséias, capítulo 3, versículo 1, ele é o marido fiel. Em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, ele é o poder prometido. Em Amós, capítulo 5, verso 16, ele é o divino lavrador. Em Obadias, capítulo 1, versículo 21, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, capítulo 2, versículo 2, versículo 7, versículo 9, ele é a ressurreição e a vida. Em Miqueias, capítulo 1, versículo 3, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, capítulo 1, versículo 2 e versículo 7, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque 3,18, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sinfonias 3,8, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu 2, versículo 7, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 6 ao 9, ele é a fonte purificadora. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, ele é o sol da justiça. Em Mateus 2, 6, ele é o Messias prometido. Em Marcos 16, 9, ele é o Cristo ressurreto. Em Lucas 12, 8, ele é o Filho do Homem. Em João 1, 34, ele é o Filho de Deus. Em Atos 2, 24, ele é o Senhor redivivo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 33 e versículo 34, ele é a justiça nossa. Em 1 Coríntios 1, 30, ele é o Senhor nosso. Em 2 Coríntios 5, versículo 5 e versículo 6, é a nossa suficiência. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele é o libertador do jugo da lei. Em Efésios, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, ele é o tudo em todos. Em Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele é o Deus provedor. Em Colossenses 1, 15 ao 17, ele é a divindade plena. Em 1 Tessalonicenses 4,16, ele é aquele que há de vir, oh glória a Deus. Em 2 Tessalonicenses 2,1, ele é o Senhor que vai voltar, aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6, ele é o único mediador. Em 2 Timóteo, capítulo 3, 12, ele é o triunfo nas perseguições. Em Tito 2, versículo 1 ao 10, ele é o pastor modelo. Em Filemão 1, 16, ele é o amigo mais chegado. Em Hebreus 13, 20, ele é o sangue do concerto eterno. Em Tiago 1, 27, ele é a verdadeira religião. Em 1 Pedro 2, 6, ele é a preciosa pedra angular. Em 2 Pedro 3, 16, ele é a certeza de novos céus e terra. Em 1 João 5, 20, ele é o Deus verdadeiro. Em 2 João 1, 2 ao 4, ele é a verdade.
Em 3 João, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele é o caminho. Em Judas 1 e 20, ele é a firmeza da fé. Em Apocalipse 19, versículo 16, ele é o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Aleluia! Meus amados, esse foi um pequeno estudo da parte de Deus para o teu coração. Você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe e vamos estudar a Bíblia Sagrada, porque Jesus está voltando e temos que estar preparados. Fiquem todos na paz, que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus, um forte abraço.